Falei, pessoal, vamos seguir estudando a EFD. Vamos trabalhar alguns aspectos agora, mergulhando dentro da EFD, aqueles aspectos que podem surgir numa prova típica de auditoria, né? Solicitação de identificação de blocos, registros, né? Vamos fazer a preparação para fazer aqueles cruzamentos que são necessários para responder as principais questões de auditoria fiscal. Bom, a gente precisa conhecer todos os blocos que compõem a escrituração fiscal do ICMS e IPI. A nossa escrituração, a EFD, é dividida em um conjunto de blocos. Dentro de cada bloco, nós temos registros. É assim que está estruturada a EFD. E cada letrinha que nomeia um bloco, você precisa saber o que é que ele reúne, quais são as informações que ele reúne, porque isso tem sido o material básico para responder as últimas provas sobre o assunto, tá? Bom, a gente vai iniciar a nossa escrituração fiscal e aí pensando na parte dessa estruturação lógica, né, do layout, a escrituração fiscal ela é iniciada com um registro 00 e encerrada com um registro 9999, né? São 4 dígitos, tá? Então assim, pense na EFD, né, como um arquivo digital, não esqueça disso. Então, ele vai começar com o registro 0000 e terminar com o registro 9999. Então, você tem aí o registro de abertura do arquivo e de fechamento do arquivo. Como se trata de um arquivo digital, né, você precisa fazer essas demarcações, né, de abertura e encerramento, tá? Desse arquivão digital. Agora, o que é que vem dentro desse arquivão digital? Os blocos agora, tá bom? Agora sim a gente começa com os blocos e o primeiro bloco é o bloco 0. O bloco 0 é um bloco de cadastro, né? Ele vai abrir, fazer abertura, identificação, referência, nome, CNPJ. Então o bloco 0 é um bloco de cadastro, tá? Você vai iniciar a escrituração. Como é que você inicia a escrituração? Primeira coisa, né? O nome do contribuinte, CNPJ, endereço. Então, o bloco 0 é um bloco que não nos traz muita informação relevante assim, para a gente trabalhar temas, né? É importante, claro, né? Não existe EFD sem o bloco 0, é preciso a gente ter todos os blocos, mas ele não traz material fiscal para a gente trabalhar. Mas a gente precisa saber que a escrituração se inicia com o bloco 0. Bom, esse arquivo digital, além de iniciar com um bloco, ele precisa encerrar com outro bloco também. Qual é esse bloco? É o bloco 9, tá? O bloco 9 é um bloco também burocrático, né? Um bloco é para compor esse layout digital do arquivo. Ele vai fazer o encerramento do arquivo digital, vai gerar aquele código, né? Aquele conjunto de caracteres que é o código hash. Então, o bloco 0 abre e o bloco 9 encerra. Coladinho com o bloco 9, nós temos o bloco 1 para outras informações, também dessa parte de circunstâncias ou cadastral da entidade, né? Então, esses blocos que são formados por números, eles não são muito importantes do ponto de vista fiscal, né? Eles não trazem material para a gente fazer cruzamentos de informação, etc. Mas é importante você saber que a escrituração inicia com o bloco 0 e termina com o bloco 9, e coladinho com o 9 tem o bloco 1 ali, que também traz informações burocráticas, que eu vou chamar assim, tá? Essas partes, esses blocos com nome de número. Bom, mas onde é que está a parte essencial da EFD? Os blocos formados por letras. Então, todos esses blocos aqui formados por letras, você precisa saber, tá? Se você não souber essas letrinhas e qual é o conteúdo de informação que eles reúnem, você não vai conseguir responder as questões de EFD, de SPED, que virá na sua prova, tá bom? Então, ó, qual é a lógica aqui? Nós temos os blocos das notas fiscais, B, C e D. No caso do bloco B, ele está com asterisco aqui porque ele só serve para o Distrito Federal, tá? Porque o Distrito Federal controla o seu ISS na EFD, ICMS e IPI. Os demais entes não, né? Então, para todos os estados, exceto o DF, só nos interessa o bloco C e D.
Para o DF, interessa o bloco B de bola também, né? Mas para os outros entes, apenas os blocos C e D interessam nessa parte relativa aí às notas fiscais. Então, ó, bloco C e bloco D vai conter os registros das notas fiscais, né? Você emitiu nota fiscal, gera um registro aqui no bloco. Você comprou, adquiriu, a nota fiscal entrou, gera um registro aqui no bloco, né? Então, bloco C e D vai reunir as notas fiscais. Então, o nosso insumo principal está aqui no bloco C e D. Como é que eu vou saber se a minha nota fiscal está registrada no bloco C ou no bloco D? O bloco C é aquela nota do ICMS ou do IPI, né? Por excelência, né? É a compra de mercadorias, produtos, né? É a mercadoria, efetivamente. E no bloco D é o serviço tributado pelo ICMS, tá? Então, ó, bloco C é a nossa principal, o nosso principal aqui bloco, né, que tem aquelas notas por excelência do ICMS e do IPI, que é de compra de mercadorias e produtos. O bloco D, ele tem a mesma função do bloco C, só que ele vai reunir as notas de serviços tributados pelo ICMS. Bom, depois que a gente já tem o registro dessas notas aqui, qual seria o fluxo lógico aqui, ó? Os valores descritos aqui nas notas, né, os créditos destacados, os débitos, passam para o nosso bloco E, que é o bloco de apuração do ICMS e do IPI. Né? A nossa escrituração trabalha ao mesmo tempo com o ICMS e o IPI, porque a nota fiscal é a mesma, né? Então basta você capturar esses dados uma vez e aí você já apura o IPI e o ICMS ao mesmo tempo. Bom, então, ó, os nossos blocos de escrituração são esses três aqui. A partir daqui, nós só temos blocos de apuração. Então, é aqui que a gente vai começar a fazer certas apurações. E isso dá uma visão para você, né? Porque as questões vão te perguntar assim, ó, olha, eu preciso cruzar a nota fiscal com o bloco H, né? O que é que eu consigo obter com isso? Bom, bloco H é inventário, né? Então você tem ali os itens. O bloco C você tem a aquisição, as notas de aquisição. Então faz todo sentido você cruzar C e H. Então você vai começar a perceber assim, né? Com essa visualização sobre os blocos, sobre a informação que eles reúnem, você vai conseguir visualizar esses cruzamentos possíveis. Então nos nossos blocos de apuração, o primeiro deles, bloco de apuração do ICMS e do IPI, bloco E. Aí nós temos um bloco de controle do crédito do ativo permanente, o crédito de ICMS gerado a partir da aquisição de ativo imobilizado, de ativo permanente, é feito esse controle no bloco G. Ele é feito à parte, tá? É feito um controle à parte. Isso aqui é o que se chama de livro SIAP, né? É um bloco, mas a gente pode chamar de livro, porque existia um livro antes para fazer esse controle, o livro SIAP. E lembra que a FD substitui a totalidade dos livros, né? Tudo que você precisa para fazer a escrituração está aqui na FD. Então, o livro de inventário está aqui, o livro SIAP está aqui, o livro de entrada, o livro de saída, está tudo aqui na FD. Então, o nosso controle de crédito do ativo permanente do ICMS está aqui também na FD, é o bloco G, tá? É feito esse controle de crédito à parte, porque não faz parte da lógica do ICMS, né? Você gerar crédito a partir de aquisição de imobilizado. Quando você compra mercadoria, você gera crédito de ICMS. Quando você compra imobilizado, você tem um crédito que é como se fosse um presente, né? Que as legislações dos diversos entes fornecem. Não é aquele crédito por excelência, você não está comprando mercadoria para revenda, mas é possível apropriar o crédito quando você adquire uma máquina por ser imobilizado, né? Em condições específicas, em condições diferenciadas, né? É preciso identificar um coeficiente entre a receita total e a receita tributada. A partir desse coeficiente, você vai apropriar créditos na razão de 1,48, né? Então não vamos nos preocupar como é feito isso ainda, tá? Vamos nos preocupar que o bloco G faz o controle desse crédito atípico, que é o crédito gerado nas aquisições do imobilizado. Depois nós temos dois livros de escrituração de inventários, o bloco H de inventário físico e o bloco K
controle da produção e do estoque, tá? Então aqui utilizado não só, né, principalmente por estabelecimentos industriais, mas não apenas, porque a legislação designou diversos grupos de contribuintes que estavam obrigados a escriturar o bloco K, tá? Independente de ser um industrial propriamente dito. Então, o bloco H e o bloco K vai trazer os inventários. Então, para você não esquecer, B, C e D, nota fiscal, sendo que C e D é mais relevante, né? Porque são as notas típicas do ICMS e do IPI. O bloco B é só para o Distrito Federal, então vou deixar separadinho o bloco B, que não deve aparecer muito nas provas, exceto em uma prova do Distrito Federal, tá? Então, C e D, nota fiscal, sendo que C é a nota fiscal típica de mercadoria, né? Aquela que gera o crédito, todas geram crédito. É aquela nota por excelência, né? Aquisição de estoques para revenda, aquisição de matéria-prima. Então, no bloco C, você tem esses bens tangíveis e no bloco D, você tem os serviços tributados pelo ICMS, tá? Então, C e D, nota fiscal. Depois, o que é que eu faço? Tenho que pegar essas notas e apurar. Aí vou para o bloco E, apuração. Depois que eu faço a apuração no bloco E, eu tenho um livro aqui à parte de controle do crédito permanente, do ativo permanente e a escrituração do estoque. Então veja que livro de entrada, por exemplo, está tudo inserido aqui, ó, livro de saída, né? Livro de inventário, está tudo aqui nesses dois blocos H e K. Muito bem, a gente viu aqui a estrutura de blocos, mas o nosso arquivo digital do SPED, ele vai começar com um registro, assim, ó, com 4 dígitos 0, e ele vai terminar com um registro de 4 dígitos 9, tá? Então a nossa estrutura da EFD, nós teremos a abertura do arquivo com o registro 00, tá? Aí aqui nós íamos começar o bloco 0, vamos colocar o registro 001 aqui do bloco 0. E aí outros registros poderiam vir aqui, depois outros blocos e fechando o arquivão da EFD, um registro de encerramento 9999, tá? A gente vai ter a oportunidade de visualizar isso de uma forma melhor em breve. Bom, vamos entender aqui a estrutura de registro, né? Dentro de cada bloco nós temos registros. Então aqui, ó, dentro do bloco G, que é o bloco que controla o crédito do ativo permanente, e aqui eu escolhi o G apenas como exemplo, eu poderia ter escolhido qualquer outro bloco, tá? Então, dentro do bloco G, eu terei sempre um registro de abertura do bloco, que será um registro com a letrinha do bloco e o número 001. Depois, registros diversos que o layout vai me trazer e sempre encerrando o registro, um registro, ó, 990, tá? Então, a nossa estrutura de registro será sempre essa. Começa com 001, termina com 990. Aqui eu estou falando da abertura e do encerramento do registro, e não da abertura e encerramento do arquivo, que é algo maior, tá? Então, eu abro a minha FD aqui, ó, encerro a minha FD aqui, mas dentro dessa FD eu tenho blocos, e cada bloco eu preciso abrir e encerrar, abrir e encerrar. E eu vou abrir e encerrar com esses registros aqui, ó. Sempre o 001 e encerrando com o 990. Então, se eu estiver falando do bloco C, por exemplo, o meu registro de abertura será C001 e de encerramento C990, tá? O bloco inicia sempre com o registro 001 e termina com o 990, tá? Quase sempre, tá? Porque podem ser criados outros códigos aí dentro dessa linha aqui do 999 até, ok? Todos os blocos devem ser preenchidos na nossa FD. Então, ó, não existe a FD sem um bloco 0, né? Depois sem o bloco C e bloco D, tá? A gente precisa ter sempre ele preenchido. Agora, os registros que estarão dentro desses blocos, eles
nem todos precisam ser preenchidos, porque pode ter informação zerada. Então, ó, quando eu faço meu bloco C, aí faço o registro de abertura, ó, C001, e aí eu vou colocar aqui os outros registros que eventualmente eu tenha. Se eu não tiver nenhum, farei o encerramento aqui do mesmo jeito, ó, C990. Então eu preciso ter sempre o bloco, ainda que eu tenha informação zerada, tá? Pensa aí que nós estamos falando de uma estrutura lógica, né? E exige esse encadeamento lógico. Eu não posso ter uma FD sem o bloco 0, tá? Eu não posso ter uma FD sem o bloco C. Ah, bloco C tem o quê? Nota fiscal. A empresa não emitiu nenhuma nota fiscal. Ok, informação zerada, mas o bloco C tem que estar lá, ok? Bom, vamos fazer uma questão aqui para a gente começar a se situar na forma de abordagem. O arquivo digital da FD-ICMS-PI é constituído de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registro de dados e com um registro de encerramento, referindo-se a cada um deles a um agrupamento de documentos ou de outras informações econômico-fiscais. O bloco H tem por objetivo a reunião de informações relativas a o quê? Bom, vamos dar uma olhadinha no enunciado primeiro. A FD é constituída de blocos e cada bloco tem um registro de abertura e de encerramento, né? Então vamos dar uma relembrada, ó. Nós temos diversos blocos, aqui o bloco G, por exemplo, ó. A FD é composta por blocos, está aqui, né? Cada bloco vai ter o seu registro de abertura 001, né? Aqui eu estou no bloco G e teremos o registro de encerramento G990, né? É isso que a questão explicou aqui no enunciado. Depois ela pergunta, ó, o bloco H serve para quê? Lembra do bloco H? Ó, o bloco H e o bloco K são blocos de inventário, controles de estoques, né? Quantitativos e monetários. Então, são instrumentos extremamente importantes que você não pode esquecer. Você não pode esquecer para que é que serve o bloco H. Quer relembrar? Olha aqui, bloco H, ele tem inventário físico, né? Vamos ver a nossa questão. A letra A. O bloco H tem o quê? Abertura do arquivo, identificação das entidades, contabilistas e participantes e outras referências. Qual é o bloco, pessoal, que traz essa informação burocrática aqui que eu falei, ó? É o bloco 0, né? O bloco de cadastro, o bloco que vai fazer a abertura do arquivo, né? É o bloco 0, esse aqui, ó. A letra B, divulgação do inventário físico do estabelecimento nos casos e prazos previstos na legislação. Aqui é o bloco H. Tá? C. A letra C, emissão e recebimento de documentos fiscais que acobertam as prestações de serviços, de comunicação, transporte intermunicipal e interestadual. Pessoal, onde é que nós temos as notas fiscais? Blocos C e D. Qual é a diferença? C, mercadoria, e D, serviços tributados pelo ICMS, né? Então, aqui na nossa letrinha C, nós temos o bloco D como resposta. Letra D agora. Apuração do ICMS. O bloco H tem a apuração do ICMS e do IPI. Qual é o bloco que faz a apuração, pessoal? O bloco E. Vamos relembrar? Olha aqui. Bloco E é o que faz a apuração. Logo depois das notas, ó, C, D, só falta apurar. Bloco E, ok? A letra E diz assim, emissão e recebimento de documentos fiscais referentes a entradas e saídas de mercadoria. Estamos falando de bloco que controla a nota fiscal, que são os blocos C e D, mas aqui no caso é mercadoria, então é o bloco C, tá bom? Bloco C é mercadoria, o bloco D, nota fiscal de serviço tributado pelo ICMS. Então a gente fica com a letra B aí. Bom, quando a gente fala em registros, pessoal, eu gosto de trazer essa informação aqui para você não ficar muito assustado, ó. É impossível memorizar todos os registros, tá? Então, ó,
eu tenho aqui registros do bloco C, né? C120, C190, C500, C500 veio duas vezes aqui, D500, né? Enfim, não tem como decorar tudo isso aqui, tá? É difícil, você vai se deparar com questões que abordam os registros, mas são aqueles registros que têm substância fiscal para você trabalhar, tá? As últimas provas cobraram isso, né? Últimas provas, Espírito Santo, né, cobrou, Cefaz Ceará cobrou esse conhecimento sobre registro. Então, ó, vamos daqui por diante a gente precisa dominar esses registros, mas dominar de uma forma inteligente, tá? Não tem como decorar todos esses registros. Você precisa memorizar o bloco, tá? Então, quando eu olho esses registros aqui, ó, eu já sei que são registros do bloco C, tá? São registros do bloco C. Então, eu já sei que eles trazem informações sobre nota fiscal, tá? Então, se a questão fizer um tipo de questionamento para mim, né, que exige cruzar nota fiscal com o bloco de inventário, o bloco H, se a questão colocar lá o registro C100, bom, C100 é nota fiscal, eu já sei, mas se ele colocar lá o C170, vai ser a mesma coisa, porque aqui nós temos uma informação complementar da nota fiscal. Então, tanto a informação complementar da nota fiscal quanto a informação principal fazem parte de um processo de verificação. Então, se o registro começar com a letra C, né, independente do númerozinho que vem depois, eu já sei que faz sentido cruzar com o bloco H, bloco de inventário, né? Faz todo sentido cruzar as notas fiscais de entrada ou saída com o inventário, para eu estabelecer diferenças de quantitativos, enfim, né? Então eu não preciso, né, de uma forma assim aleatória, sair decorando nome e número de registro. Mas se você souber, ó, que o bloco C é nota fiscal, que o bloco D é a nota fiscal também só que de serviço, você já sabe que um cruzamento de alguma dessas informações aqui, ó, seja qual for o número, né, não importa qual for o número aqui, ó, provavelmente vai fazer todo sentido eu cruzar as informações daqui com o bloco H. E aí, se a questão quiser ser mais específica, ela vai dizer assim, ó, você vai cruzar esses registros aqui com o registro H010. Ok, ela está sendo específica, mas se você não souber o que significa o registro 010, você sabendo que é bloco H, você já sabe que é inventário, então faz todo sentido cruzar, independente desse númerozinho que vem aqui, tá bom? Vai ficar mais fluido esse conhecimento mais para frente, tá bom? Bom, para você não ficar assustado aí mais uma vez, né? Eu sempre, ó, digo aqui, é humanamente impossível memorizar todos os registros, né? Mas quando a gente pensa em registro de nota fiscal, né, bloco C e D, é importante você ter um pouquinho de desenvoltura com eles, porque é o nosso insumo principal para fazer questão de prova, né? É confrontar nota fiscal com alguma coisa, tá? Então, ó, quando a gente faz um recebimento ou emissão de um conhecimento de transporte, ou a venda de um produto, ou aquisição, sempre nós teremos um registro C100 ou D100, ok? Por que isso, né? Vale a pena você gravar isso aqui. Emitir nota fiscal vai gerar um registro C100, comprou uma mercadoria, entrou a nota fiscal, vai gerar um registro C100, tá? Bom, e se não for mercadoria? E se for serviço? Bom, aí não vai ser C100, vai ser D100. Lembra que os serviços estão no bloco D? Então, o nosso principal registro, o que mais aparece em prova, é com esse númerozinho 100 aqui, ó, tá? D100, se for um serviço, no caso aqui, ó, recebimento de um conhecimento de transporte. Então, nós temos o serviço de transporte, então essa nota de transporte vai estar no bloco D100. Mas se for uma mercadoria, vai ser no C100, tá? Sempre que gerar uma nota fiscal eletrônica de entrada ou saída, ó, vai gerar um registro C100. Esse registro C100 pode ter
outros registros vinculados a ele, pode, é o que nós chamamos de filhos, tá? Então um registro C100 pode ter vários filhos com informações complementares relativas a essa mesma nota fiscal, tá? Mas vale a pena você gravar, ó, emitir nota fiscal gera C100, né? Recebeu mercadoria, comprou mercadoria, gera um C100, registro C100, tá? Não esqueça do C100. Bom, quando a gente fala em aquisição de serviços de comunicação, né? Se é serviço, estará no bloco D, ó. Você já sabe que está no bloco D, tá? Venda de bilhete de passagem por emissor de cupom fiscal estará em que bloco? No bloco D, né? Porque é serviço de transporte. Não precisa você decorar que é um D350, mas se você souber que está no bloco D, você já resolve praticamente a sua vida em relação às questões, tá? Se você conseguir, ó, refletir sobre esse ponto aqui, ó, porque às vezes nós temos o registro começando com a letrinha C e com a letrinha D, vou bater bastante nisso, né? Bloco C é mercadoria e bloco D é serviço, né? Então, ó, comprei um serviço de transporte, registro D100. Comprei uma mercadoria, registro C100, tá bom? É difícil, é duro, né? Mas é assim mesmo que funciona, pessoal, tá? Bom, os registros, eles estão estruturados com o que se chama, né, essa estrutura de pai e filho, tá? Ou seja, você tem às vezes o filho dependendo do pai de um registro principal. Então, quando eu abro o meu bloco C, por exemplo, né, lembra que a gente abre o bloco com o registro 001, tá? Então, eu estou aqui, ó, bloco C, né? Bloco C, a abertura desse bloco eu preciso de um registro C001, tá? Aí depois emitir uma nota fiscal, vou gerar um registro C100, tá? Toda nota fiscal gera um registro C100. Mas essa nota fiscal aqui, deixa eu trocar a corzinha da caneta, ela tem uma informação complementar, né? Alguma informação complementar descrita nesse documento fiscal. Então eu preciso de um registro filho, no caso C110. Então esse aqui está vinculado a esse registro C100. Tá? Registros... eu posso ter mais filhos? Posso ter mais filhos, tá? E como é que eu vou descobrir aqui quem é pai e filho? Pensa numa estrutura hierárquica de códigos, como o plano de contas da contabilidade, por exemplo, tá? Lembra da contabilidade que você estuda aí, o plano de contas? Você tem assim, ó, no código 1, ativo. Aí 1.1 seria o ativo circulante. 1.1.1 seria o disponível, né? O ativo disponível. E aí a gente pode continuar descendo, botar 1.1.1.1 seria a conta caixa, por exemplo, né? Então, ó, perceba que esse elemento aqui, ele está vinculado a esse aqui, né? Só que antes de estar vinculado a esse topo, ele está vinculado aqui, ele é filho desse, é como se ele fosse neto desse e trineto desse. Então perceba essa estrutura aqui, ó, de dependência, né? É assim que funcionam também os registros. Quando você tem aqui um registro C100 e um C110, você tem esse aqui como filho do registro C100. Ele está vinculado a esse registro C100. Cada nota fiscal vai gerar um C100 diferente. E cada C100 terá quantos filhos forem necessários, tá? Para contemplar ali todas as observações da legislação, tá? Então, ó, perceba que aqui é como se fosse 1.0, né? O registro C100 é 1.0, o registro C110 é 1.1. Então você consegue perceber pela numeração que ele está vinculado ao de cima, tá? Esse aqui também, ó, está vinculado a esse aqui, ó, 1.1, 1.1.1.1, né? É isso que se chama de estrutura pai e filho, tá? Nós temos um registro pai e esse registro pai,
A maioria deles pode conter vários filhos. Esses filhos ficam vinculados apenas a esse pai, tá? Então, cada nota fiscal é um C100 diferente e esse C100 traz quantos filhos forem necessários para trazer as informações complementares dessa nota. Outra nota, outro registro C100, né? Com quantos filhos forem necessários para poder descrever as informações complementares da nota fiscal. Por exemplo, toda nota fiscal tem um registro C170 que vai discriminar os itens da nota fiscal. É natural que a discriminação dos itens dessa nota fiscal esteja vinculado à própria nota fiscal, né? Então você já sabe que isso aqui vai ser um filho também, né? Vai ser um filho do C100 que a gente gerou, né? A partir do momento que emitiu ou recebeu essa nota fiscal. Vamos lá, uma questão. Existe uma correlação entre os modelos de documentos fiscais e os correspondentes registros na EFD. Um registro pai C100, olha o registro C100 aí, ó, e os seus respectivos filhos, que são gerados para escriturar apenas saída de produtos, deverão estar relacionados com o seguinte documento fiscal. Bom, toda emissão de nota C100, de nota fiscal ou aquisição, gera um registro C100, né? E esse registro C100 tem os seus respectivos filhos. Só que a questão aqui foi um pouquinho mais além. Ela até trouxe códigos de notas fiscais que a gente já viu, né? E a gente quer, a questão pede para a gente identificar o documento, né? Que será gerado no C100, mas que serve apenas para escriturar saída de produto, tá? Aí nós temos a nota fiscal eletrônica para consumidor final, a nota fiscal de venda de consumidor, a nota fiscal avulsa, cupom fiscal e cupom fiscal eletrônico. Vamos ver aqui a descrição, a definição aqui de cada um desses itens, né, pessoal? Porque é o seguinte, o que serve apenas para a saída é a nota fiscal ao consumidor. Vou responder aqui logo, né? Porque a gente precisa de uma base preliminar para responder essa questão, né? O objetivo não é responder em tempo real para testar se você acertou ou errou, mas a gente discutir os pontos aqui. Então, olha só. Nota fiscal, aquela que transfere crédito, você compra e pode apropriar o crédito. Quando você vende, você também destaca o imposto para que o outro aproprie o crédito. É a nota fiscal eletrônica, né? Aquela NFE. Qual é a nota que não serve para registrar entradas? Porque ela não permite você apropriar os créditos. A nota fiscal para o consumidor final. Eu já falei dessa nota fiscal para o consumidor final, é aquela nota que você recebe no caixa de um supermercado, nas lojas americanas, ou então quando você compra um iFood, que o estabelecimento te manda uma notinha pequenininha, tá bom? Então assim, essa nota fiscal ao consumidor final, ela não transfere os créditos, então ela não serve para apropriar crédito, ela não serve para registrar entrada de produto, né? Ela atende apenas o consumidor final. Vamos ver isso aqui de uma forma mais detalhada, ó. Cada nota fiscal que a gente emite gera um registro C100. Então, comprei ou vendi, registro C100. Essa nota tem informação complementar, a descrição dos itens, né? Toda nota tem. Então, toda nota vai ter um registro C170 também, vinculado. O registro C170 é o que tem a descrição dos itens. Então, e outros filhos, né? Vai ter outros filhos aqui que, em geral, não precisa você decorar, tá? Em geral, não precisa você decorar, mas é bom saber que o C100 é a nota fiscal e, a partir daí, ele pode ter filhos. Cada nota fiscal tradicional, a nota fiscal eletrônica, ou então a nota avulsa, que é também uma nota tradicional, a nota fiscal do produtor rural, que também é uma nota tradicional, né? Quais são as notas tradicionais, pessoal? São as antigas notas modelo 1 e 1A, tá? Então a nota fiscal eletrônica substituiu as notas 1 e 1A. A nota fiscal eletrônica também vai gerar um registro C100. A nota fiscal ao consumidor final também gera um registro C100, tá? E todos eles vão, eventualmente,
comunicar uma entrada ou saída de produtos ou outras situações que envolvam aí a emissão desses documentos fiscais. Mas aquela nota fiscal ao consumidor, que a gente de forma equivocada muitas vezes chama de cupom fiscal, porque ele é menorzinho, mas não é o cupom fiscal, na verdade é nota fiscal do consumidor eletrônica, e na verdade nem é a nota propriamente dita, porque a nota é um documento eletrônico, ali é apenas o DANF de uma nota fiscal ao consumidor eletrônica, né? Então aquele DANF e aquela nota não deve ser escriturado nas entradas. Bom, isso aqui está no manual do SPED, né? Mas é fácil a gente perceber que a nota fiscal ao consumidor, uma vez que se destina consumidor final, ela não permite a escrituração nas entradas. A nota fiscal ao consumidor, ela é utilizada para venda presencial, tá? Venda presencial. O delivery é considerado presencial também, tá? Ele não serve para venda interestadual. Então, é uma nota que contém menos controle, né? Ela é mais restrita, tá? Quando uma pessoa jurídica compra de outra pessoa jurídica, em geral nós temos a nota fiscal eletrônica, porque você normalmente está transferindo créditos de IPI e ICMS, quando você vende está debitando os respectivos tributos também. Bom, eu trouxe aqui a tabelinha dos blocos só para a gente relembrar, né? Porque o nosso enunciado trouxe que é gerado um registro C100. Onde é que está o registro C100? O registro C100 está aqui nos documentos fiscais de mercadorias, né? Se fosse um registro D100, seria um serviço, estaria aqui no bloco D. Então, só para a gente enxergar que as notas fiscais guardam relação com esse bloco C, só para dar essa reforçada aí. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa árvore da AFD, para a gente ter um pouco de visão gráfica, né? A gente está pensando, às vezes, em termos lógicos, vamos ver a parte gráfica, visual da AFD, né? Aqui é o programinha da AFD. Então você tem dados da escrituração, depois você tem documentos, né? Seriam as informações do bloco C e D aqui. Depois nós temos a apuração, que seriam as informações do bloco E, apuração do IPI também, né? Bloco E. As informações do ICMS do ativo permanente, o bloco G. E os blocos de inventário, né? O bloco H e bloco K. E aqui dá para você observar um pouquinho, ó. Por exemplo, quando a gente fala do registro de produção e estoque do bloco K, o que é que a gente vai controlar? Ó? Produção e estoque, o consumo, a movimentação interna, a desmontagem de mercadorias, né? Correções, reprocessamento. Então, toda movimentação que acontece no estoque, você consegue controlar nos blocos de inventário, né? Eu não abri aqui o bloco de inventário físico, mas a gente teria também essas algumas movimentações. Depois a parte burocrática, ó, outras informações, né? E a gente se encaminha para fechar o arquivo, né? Então aqui é um pouquinho da parte visual para tentar dar um ar um pouco mais concreto ao que a gente viu de forma lógica, tá? Bom, essa telinha aqui também é para dar ideia para vocês sobre o que é que a gente consegue em uma EFD, né? Eu tenho aqui registro das saídas de notas fiscais, tá? Isso aqui dá uma ideia do que você pode fazer em termos de auditoria. O que é que você pode cruzar, né? Quais são as informações que tem consolidadas nas notas fiscais e vão ser consolidadas aqui na EFD. Então você tem o código da situação fiscal, você tem as datas, claro, né? Você tem o CFOP, e aqui você consegue identificar pelo código se é uma venda, né? Se é uma compra, se é uma venda em consignação, se é uma remessa simbólica através desse CFOP. Então você poderia fazer levantamentos específicos, né? Lembre que no final isso aqui é um grande banco de dados, então você vai utilizar algum sistema gerenciador de banco de dados, algum software de auditoria, e você vai filtrar. Eu quero selecionar aqui todas as operações que tem um CFOP com esse código aqui. Quero selecionar todas as operações que a alíquota do ICMS foi abaixo de 18, né? Quero selecionar operações a partir de um determinado valor, porque eu tenho aqui todos os valores
de todas as operações, as bases de cálculo do ICMS, total do ICMS devido e por aí vai, né? Envolvendo aí também o município, né? A unidade. Então você pode selecionar por destino, por origem e aí fazer as confrontações que você desejar, né? Verificar se é caso de diferencial de alíquota, enfim, né? Se a operação é interna ou interestadual, várias formas de busca, né? de confronto você pode fazer a partir dessa ideia visual aqui, tá? Naturalmente não precisa você decorar tudo isso aqui, né? É só para você ter um pouquinho de ideia concreta como é a nossa FD. Aqui o livro de apuração do ICMS, né? O registro de apuração do ICMS, na forma que ele é feito no SPED, né? Quando ele gera um PDF, você tem aqui, ó, saída com débito do imposto, total de ajustes a débito, se houver, né? Estornos, total de créditos. Então veja, o que é que você faz na apuração? Você vai confrontar os débitos com os créditos, né? Ajustes a créditos, se houver, e aí vai obter um saldo aqui, né? Credor ou devedor, conforme seja o total desse confronto aqui, né? De débitos e créditos de ICMS. Detalhe, né? Período mensal sempre, né? A EFD tem a periodicidade mensal, né? E aqui você vê que na apuração os créditos e os débitos estão reunidos aqui, tá? Por que é importante isso, né? Porque onde é que está o crédito? Está na nota fiscal que você comprou, né? Está lá no registro C100, você comprou, está lá. Mas onde é que eu vou confrontar essa nota? Eu vou confrontar com o quê? Vou confrontar para ver se ela entrou aqui na minha apuração do ICMS, né? Se ela entrou aqui em algum desses créditos aqui, né? Desses valores aqui a crédito. Então eu posso citar, por exemplo, que confrontar os registros C100, que são os registros das notas fiscais, com o bloco E, é um cruzamento bem interessante para identificar o valor devido de ICMS, né? As questões têm feito perguntas nesse sentido, assim, o que é que eu cruzo com o quê, né? Então, ó, bloco C, né, o registro C100 com o bloco E, o bloco da apuração, dá caldo, né, da auditoria aqui, dá para extrair muitas informações. Aqui é a mesma coisa, só que a parte do IPI, né? Então veja que você vai trazer também, ó, os créditos de IPI, né? Você traz, ó, os créditos do período anterior sempre, né? O saldo credor de um mês passa para o outro. Aí trouxe os débitos, trouxe os créditos do período e achou aqui um saldo credor de IPI. Não tem nada a pagar, né? Não há nada a recolher porque o saldo é credor ainda. Então a apuração também ela é bem semelhante ao ICMS. Ela vai trazer todos os créditos, todos os débitos, né? Eventuais ajustes, eventuais estornos, para poder fazer esse confronto de débito e crédito e chegar ao valor devido, né? Mais uma vez o período mensal, sempre mensal. Bom, aqui a gente fecha então esse bloco. Até daqui a pouco. Clique like.